Assim. Então, boa noite a todas vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no primeiro dia do nosso desafio Viva Melhor. E aí eu vou começar já fazendo alguns alinhamentos com vocês, esclarecendo algumas coisas, dar o passo a passo de como que vai ser esse desafio. Mas para introduzir, é muito importante falar para vocês que o objetivo desse desafio é dar ferramentas para vocês e uma mudança de pensamento. Então, o objetivo dessa mudança de pensamento é para que esse passo a passo ele sirva para vocês levarem para a vida. Toda vez que vocês forem estabelecer uma mudança, toda vez que vocês forem estabelecer um novo hábito, porque nós estamos falando de um momento atual. Você vai ter um panorama de como está aspectos da sua saúde, o que você precisa melhorar. Mas daqui a um tempo as coisas mudam, as circunstâncias mudam. E você vai precisar novamente se readequar, novamente fazer mudanças. E esse passo a passo, a forma como eu preparei, como eu esquematizei, você vai ter um passo a passo que você vai carregar para a vida. Você vai ter sempre acesso a cada momento, como você deve agir em cada momento para conseguir estabelecer um hábito de forma definitiva, para fazer uma mudança. Você vai entender como que funciona isso dentro de você, como que a gente precisa condicionar os nossos pensamentos. E e como a gente faz para não esperar a perfeição, que é o principal. Então, quando a gente consegue ter essa mentalidade, que é o que dificulta o processo para a maioria das pessoas, e eu gostaria que vocês falassem se isso também dificulta para vocês, porque a gente quer começar uma coisa para ser perfeito, para fazer tudo impecável. Aí quando a gente vê que não dá conta, aí a gente abandona tudo. Né? Então, a nossa masterclass já falou um pouco sobre isso, sobre não acumular funções, não esperar a perfeição, mas aqui a gente vai ver como isso funciona dentro da nossa mente. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. O objetivo desse desafio, primeiro, é de deixar vocês mais leves, mais positivas, com mais energia, com mais disposição, e não o contrário. Porém, para que a gente possa passar de um estágio para outro, é por isso que o nome é desafio, porque vai ter algumas coisas que vão tirar um pouquinho da zona de conforto, sim. Mas não é para sobrecarregar, é apenas para mostrar o seu potencial, para ajudar você a romper limites, né? Então, nós temos alguns limites que é natural. Tem outros limites que é nós que nos colocamos. E aí esses limites que nós impomos a nós mesmos torna isso mais difícil, esse processo de transformação mais difícil. Então a gente quer facilitar o caminho para vocês, tá bom? Então deixa eu só abrir o chat aqui para mim ir acompanhando vocês. Não está atrapalhando a imagem não, né? Muito bem. Então, hoje eu quero falar aqui, para nós iniciarmos, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui de como vai funcionar o desafio. Eu estou com o chat aberto aqui também e eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, se ficar dúvida, se não ficou claro, o que que vocês estão achando da proposta, tá bom? Então, eu vou iniciar com esse passo a passo. Deixa eu só organizar aqui a imagem. Então, aqui vocês receberam esse PDF já no grupo. Quem não viu ainda vai ter a oportunidade de ler esse PDF, tá? Então, eu vou passar aqui algumas informações rápidas, mas depois vocês vão poder ler cada item, né, de como esse projeto foi pensado em você, de como está relacionado, né, com uma proposta realmente psicológica para ajudar na mudança de mentalidade. Então, como a importância do autoconhecimento. Então, o objetivo é realmente abrir os horizontes, né? A gente costuma dizer que é tirar um pouco fora da caixinha que nós estamos acostumados. Porque nós estamos acostumados assim, olha, você tem hábitos, você precisa colocar esses hábitos em prática, você faz uma lista dos hábitos e você começa a colocar isso em prática. Isso funciona por um tempo, mas depois isso se perde, principalmente quando às vezes a gente não tem a rede de apoio que nós gostaríamos o tempo todo. Então, nós precisamos usar os mecanismos certos para que essas mudanças sejam permanentes. Então, foi preparado para isso esse desafio. E aí, aqui tem um cronograma de como ele vai funcionar. E aí eu queria que vocês já dessem atenção em como foi. Deixa eu só diminuir um pouquinho a tela aqui. De como ele foi preparado aqui com muito carinho, já para vocês ir pensando no que vai acontecer em cada dia, tá? Então, nós, por exemplo, hoje, né, nós vamos começar a primeira aula, depois que eu explicar para vocês o funcionamento, que é sobre saúde consciente.
Como assim, Vanessa, né? O que que eu preciso saber sobre saúde? Como que eu posso ter mais consciência sobre isso? Então, é um tema que nós vamos tratar hoje. Depois, nós vamos entrar para o segundo estágio da mudança, que é a contemplação. Mas nós vamos fazer isso de uma forma personalizada, porque eu vou ajudar vocês a olhar para a vida de vocês. Então, por isso que o tema é Contemple Sua Vida, né? Você vai olhar com carinho para isso. Aí, lógico, tudo precisa de planejamento e programação, mas também precisa combinar com você. Então, para combinar com você, a gente vai fazer isso, né? De uma forma que fique claro, que seja alcançável, que esteja de acordo com a sua realidade. O quarto passo, né? Ou seja, a gente não vai começar já com tirando seus hábitos do papel hoje. A gente vai começar a mudar a sua mente. Então, vai ser o nosso quarto dia. A manutenção desse hábito, recalculando a rota, o que, se a gente for parar para pensar, já indica que a gente pode ter altos e baixos, sim, e isso é normal. Então, a gente vai aprender como recalcular a rota para continuar mudando de hábito. E o sétimo dia, que é um dia especial, que a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, que é o Seja Gentil com Você, que vai ser a nossa última aula e que vai ser. As outras aulas serão mais breves e serão gravadas, tá? A última aula do último dia do desafio, ela novamente será uma aula ao vivo, para que vocês possam tirar dúvida, para que vocês possam expressar como que foi essa transformação para vocês, ok? E aqui tem um bônusinho, né? Que prossiga rumo à sua melhor versão, que vai ter um conteúdo aí disponibilizado para vocês nesse e-book completo. Cada dia do desafio, vocês vão receber um PDF completo com o resumo da aula principal. No final desse PDF, você vai ter um campo para você acessar a aula. Você, dentro dele mesmo, você pode clicar para acessar a aula do dia e vai ter as tarefas para você executar dentro daquele dia. Nós iremos mandar o link também direto no grupo, mas digamos que passe alguns dias e você queira novamente ter acesso àquela aula, queira ter acesso àquelas informações. Para não ficar perdido esses links, então eles vão estar vinculados ao PDF, porque daí você consegue baixar ele e toda vez que você clicar lá, você vai ter esse PDF interativo, você vai conseguir ter acesso diretamente àquela aula que explicou um pouquinho mais sobre aquilo. Até aqui, ok para vocês? Tá claro? Vai me dando um ok aí se tá dando para entender, se tá dando para acompanhar a sequência. Deixa eu só fechar. Deixa eu ver aqui no chat. Tudo certo? Ok. Muito bom. Então, como que vai funcionar o desafio, né? Eu já falei um pouquinho. Nós vamos ter aulas diárias, não vão ser ao vivo todas as aulas. Então, nós temos essa primeira aula ao vivo e nós vamos ter a nossa última aula também ao vivo. As outras serão aulas gravadas, aulas curtas para não impactar o dia a dia de vocês, para que vocês consigam entender qual é a tarefa do dia e como vocês vão desenvolver, ok? Fora isso, depois eu vou falar das outras aulas, né? Das aulas bônus também, que elas também vão ser ao vivo, mas depois vão ficar disponibilizadas gravadas para vocês. Nós teremos tarefas diárias, que vocês já vão receber junto com esse PDF. É muito importante nesse momento a dedicação de vocês, tá? As tarefas que eu desenvolvi, elas são bem simples, para que seja fácil para vocês poder fazer. Não são várias coisas ao mesmo tempo. Então, para que fique fácil, para que você tire alguns minutinhos do seu dia durante essa semana e consiga desenvolver, tá? Então, mas vai precisar de dedicação, né? Vai precisar de um esforço extra, você vai implementar algo aí para que você consiga fazer outras mudanças, para você entender esse passo a passo. E no final, o resultado que nós esperamos é que você vai notar uma mudança significativa na sua percepção e no seu comportamento em relação às mudanças. Então, no final de uma semana, você, por exemplo, digamos que você quer o hábito de beber mais água. Você pode ter começado esse processo, mas o seu hábito não vai estar instalado ou consolidado ainda. Mas você já vai ter entendido qual é o passo a passo para que isso se torne real, para que isso permaneça. Então, a tua mente já vai começar o condicionamento para isso, ok? Então, prepare-se para essa jornada. E os bônus que todos vocês vão ter acesso que entraram no desafio. Então, vocês já mandaram o e-mail para nós. Nós vamos, no caso do Planner Digital, ele vai ser enviado diretamente no e-mail de vocês, tá? Durante essa semana. Então, vocês vão ter acesso a um planner, que vocês vão poder imprimir ele, vão poder mandar, se quiser encadernar, mas o formato dele é digital, tá bom?
Então, durante essa semana, eu encaminho ele para vocês diretamente no e-mail. Acesso à comunidade. Então, todas vocês já estão inclusas na comunidade VIP, tá? Então, o objetivo lá é interagir, é ter um grupo de apoio. Ah, mas eu sou um pouco tímida, eu não gosto de interagir. Nós entendemos, cada pessoa tem o seu processo, tem a sua fase, mas o importante aqui é aquilo que eu falei, nós precisamos quebrar aí algumas barreiras para que a gente consiga se desenvolver e passar para o próximo nível. Então, se tem alguma coisa que está barrando a gente, nessa aula de hoje vocês vão entender que às vezes um determinado assunto que a gente está ali tendo um pouco de resistência para a mudança, ele interfere em outro aspecto da nossa vida que a gente está com dificuldade há algum tempo e que a gente não está conseguindo mudar. Então, a gente precisa ir equilibrando isso. A aula de saúde financeira, tá? Essa aula ela ficou agendada para sexta-feira, dia 20, à noite. Eu vou depois ver o horário com vocês, mas aí eu vou passar no grupo direitinho essas informações. Ela vai ser ao vivo e depois vai ficar disponibilizada gravada. Então, é importante, para quem puder estar presente, é muito bom, porque você vai poder fazer perguntas, tirar dúvidas. Então, isso facilita. Se não for possível, vai ficar gravada para que você possa assistir depois, tá? A aula de planejamento vai ser também durante essa semana ao vivo na quarta-feira à noite. Se você puder estar presente, é a mesma coisa, você vai conseguir tirar mais proveito. Ela tem uma interação muito boa, né, com as alunas, quem vai ministrar essa aula. Então, seria muito importante vocês estarem presentes online. Se não for possível, também vai ficar gravada para vocês e nós vamos disponibilizar o link depois, tá bom? Então, eu já estou adiantando isso para que vocês se tranquilizem aí e programem de acordo com a flexibilidade de vocês. A aula do treino experimental, que é academia, que é o treino de força em casa, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, que tem agende aqui. No PDF que vocês receberam, na hora que você clicar em agende aqui, já vai cair direto no WhatsApp onde vocês vão agendar a aula experimental de vocês, tá? Então, você já tem esse acesso. Na hora que você clicar, você já consegue entrar lá, vai aparecer uma mensagem para a pessoa e ela já vai agendar a sua aula experimental. E é muito interessante, porque essa aula eles fazem uma avaliação do tipo de atividade física que combina com você. Talvez, se você tiver alguma dificuldade, algum problema de postura, eles vão ver se é apropriado você fazer em casa. Tem todo um acompanhamento, então é muito legal. Então, quanto antes vocês mandarem mensagem, ela já vai agendando a aula experimental de vocês, tá? Então, aqui é para vocês terem acesso aí ao bônus, aos bônus de vocês. E como que vai funcionar a recompensa no final do desafio, né? Que nós temos uma série, um sorteio que vai ser feito com todo mundo que participar. Então, essa participação envolve cumprir algumas tarefas, sim. Então, todo mundo que tiver elegível, ou seja, que participou das tarefas, vai participar desse sorteio no último dia, nessa aula ao vivo que nós iremos fazer. Tarefa diária. Então, todo dia vai ser enviada uma tarefa correspondente ao dia. Então, teve a aula, uma tarefa correspondente àquele módulo, aquele aprendizado. Se tiver alguma dúvida de como fazer, eles são bem simples, mas fique à vontade de perguntar no grupo e talvez a sua dúvida vai ajudar outros também que estejam com a mesma dúvida, tá? Nós temos um check-in diário, tá? Eu já enviei esse check-in para vocês no o PDF dentro do grupo. Aí eu queria explicar uma coisa para vocês. Esse check-in você pode imprimir ele e escrever nele mesmo, ele já tem linhas para isso. Mas se para você não tiver viável, não tem problema, você escreva, você pode escrever em qualquer folha de papel, em qualquer caderno. Por quê? O objetivo é que seja feito à mão. O objetivo é começar a criar conexão, porque a gente precisa prestar atenção, a gente precisa pensar em cada palavra, em cada letra, quando a gente vai transcrever algo. E esse processo ajuda vocês a mentalizar, a gravar aquilo que precisa. Esse check-in diário vai ter frases motivacionais relacionadas à aula do dia. E aí você vai transcrever. Então, ela é bem simples. É só você copiar mesmo à mão o que vai estar em cada uma dessas frases. Assistir todas as aulas, né, que é um dos requisitos, mas aí, Vanessa, como que você vai fazer acompanhamento se a pessoa assistiu ou se não assistiu todas as aulas? Eu vou fazer a pergunta no dia para saber quem assistiu a aula, e no final nós vamos ter algo que vai resumir para quem assistiu todas as aulas, que é um quiz, que é um questionário, que você vai responder, são perguntas simples que quem assistir a aula vai conseguir responder. E aí a sua participação, né, nesse quiz, nessas perguntas finais, se você tiver 70% de acerto, você se qualifica aí para esse sorteio final.
Então, o modelo que foi feito aqui é para que vocês possam realmente tirar proveito das aulas e levar isso para a vida, gravar essas informações, tá? Então, nós vamos usar esse passo a passo aqui com vocês, ok? Ficou alguma dúvida até aqui de como que vai ser o passo a passo, de como que vai ser o sorteio? Tá ok para vocês? Só me dá um ok aí se deu para entender, se ficou alguma dúvida. Se quiser colocar a dúvida no chat, pode colocar. Se quiser levantar a mãozinha. Ok, deram um joinha aí. Sem dúvidas, ok, eu entendi. Ótimo. Muito bem. Lá vocês vão ter acesso também a quais são os prêmios, tá? Do sorteio. Eu não vou repassar eles aqui agora, mas vocês têm tudo isso disponível no PDF que eu enviei hoje. E agora sim, nós vamos passar aí para o conteúdo da nossa primeira aula, que é saúde consciente, tá? Então, uma coisa muito importante da gente entender é o que é realmente saúde. Agora eu quero perguntar para vocês, do que vocês têm conhecimento até hoje, até o momento. Pode colocar no chat. É, você se considera uma pessoa saudável? Sim ou não? Isso eu estou falando dentro do padrão, do seu conhecimento. Você se considera uma pessoa saudável? Coloca aí para mim. Miriam, não. Gisele, sim. Atualmente, não. Peraí. Atualmente, não. Sim. Ok. Sim, tentando ser. Ótimo. Já está no processo aí, né? A Anitta está sempre em busca, né, Anitta? Numa constante aí, né? E com certeza já alcançou muitos resultados com isso, né? Mas a gente sempre quer melhorar. Nesse momento, a gente vai falar sobre saúde consciente e a gente vai falar sobre conscientização e pré-contemplação de problemas que talvez a gente não imagina que tenha, que a gente às vezes nem vê razão para mudar. Então a gente vai começar a quebrar aí alguns conceitos, né, que fica aí já, que a gente leva ao longo da vida e que faz a gente pensar de determinada forma. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, até coloquei esse resumo aí para vocês, saúde não é apenas ausência de doença, tá? Então, se você fala assim, ah, mas eu não tenho nenhum problema grave de saúde. Ok, então você não tem uma doença. Isso significa que você seja saudável? Depende. Depende porque tem outros aspectos envolvidos. Então, um aspecto, ele influencia o outro. Então, aqui a Organização Mundial de Saúde fala que uma pessoa ela tem que estar fisicamente, mentalmente e socialmente bem para se considerar uma pessoa saudável. Então, assim, fico feliz que várias aqui colocaram que sim, está saudável. Mas, se você olhar agora de forma mais ampliada, para como estão suas emoções, sua ansiedade, suas preocupações, o seu contato social, o seu relacionamento com pessoas e a sua saúde física, né? Também, aí agora eu te pergunto, será que está saudável mesmo? Se quiser responder, pode responder, senão pode ser uma pergunta aí de retórica, pode refletir sobre isso. Será que está saudável mesmo? Então, agora a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre esses pilares. Para que esses pilares estejam em equilíbrio, nós precisamos entender aqui, olha, quais são. Então, nós temos aí o pilar espiritual, emocional, físico, social e intelectual. Então, nós precisamos entender um pouquinho eles de forma unida, tá? Todos eles afetam um outro pilar. Como assim? Por exemplo, olha só que interessante. Vamos dizer que uma pessoa, às vezes, ela tem um pouco de dificuldade de tomar decisões. Ou, às vezes, ela demora para conseguir entender como ela vai tomar aquela decisão. Ela tem alguma dificuldade em escolher, né, entre o que ela deveria ou não fazer. O pilar espiritual, ele está relacionado com a tomada de decisões. E a tomada de decisões está relacionado com o estilo de vida que você leva. Como assim, Vanessa? Então, alguns estudos recentes mostraram, pesquisas científicas mostraram que pessoas que têm o hábito de tirar tempo regular para a leitura da Bíblia e meditação
São pessoas que elas conseguem fortalecer ou hipertrofiar a parte do lóbulo frontal do cérebro. Tem uma irrigação que só acontece no processo de quando a pessoa ora, medita, e ela faz esse fortalecimento. Esse fortalecimento ajuda em decisões assertivas mais rápidas. Aí essas decisões querem dizer só as decisões grandes da vida? Não, as decisões pequenas. Aquilo que você come, aquilo que você, se você consegue se exercitar regularmente ou não, se você consegue tomar boas decisões na hora de se relacionar com outros ou não, está relacionado com o treinamento, com o exercício mental que nós fazemos quando a gente cuida do espiritual. E parece uma coisa tão óbvia, né? Tão simples cuidar do espiritual, mas ela relaciona em outras decisões que você vai tomar, que está relacionada à sua saúde física, à sua saúde emocional, à sua saúde social e à sua saúde intelectual. A saúde emocional, por exemplo. Uma pessoa que tem boa saúde emocional, ela se relaciona melhor, então ela tem uma boa saúde social, porque ela tem uma facilidade com a interação com as pessoas, com menos desgaste, entendendo os limites do outro, entendendo os próprios limites. Uma pessoa que ela consegue cuidar do emocional dela, ela consegue ter mais consciência da necessidade de cuidar da saúde física. E o contrário também. A saúde física, por exemplo. Uma pessoa que cuida da saúde física, que cuida da alimentação, que cuida do consumo de água e de ter qualidade de sono, aí é outra coisa, tá? Então, assim, para e pensa. Consigo dormir bem? Dormir bem não é só dormir bastante, tá? É dormir a ponto de se sentir descansada. É conseguir dormir um sono realmente que repousante, que você se sinta revigorada e não mais cansada. Porque se acorda cansado, então alguma coisa já não está certa aí, tá? Então a gente precisa ir entendendo isso. Então, uma pessoa que cuida desses aspectos, ela consegue beneficiar o próprio intestino. Olha só, o intestino é, porque tudo isso que a gente faz, esse conjunto de questão do sono, a água, a alimentação, a atividade física interfere no nosso intestino. O nosso intestino ele é chamado nosso segundo cérebro, né? Até publicações, né, dizem isso, mostram isso. Então, ele é o nosso segundo cérebro, as nossas emoções estão ligadas ali. Então, às vezes você está tendo dificuldade com ansiedade, com depressão, e às vezes o funcionamento inadequado do teu intestino, a inflamação que está nele, por falta de hábitos saudáveis, está interferindo diretamente no seu humor. Você já viu falar de pessoas enfesadas? Que tem a cara de enfesada? E às vezes a pessoa realmente está enfesada porque ela está com o intestino preso há dias, e aí ela fica enfesada literalmente. E isso muda o humor de uma pessoa. Mas não é só quem não consegue ter o intestino funcionando regularmente. Se uma pessoa ela tem um intestino inflamado por conta de maus hábitos na alimentação, no consumo de água, ela também vai interferir no humor, na ansiedade, na depressão. Então, tem coisas que nós podemos fazer para auxiliar os outros aspectos da nossa vida. Deixa eu só olhar aqui, teve um comentário aqui no chat, deixa eu só olhar. Ok, falar mais moderado. Uhum. Saudável realmente precisa abranger todos os aspectos da saúde. Isso, exatamente. Então, nós precisamos dar essa atenção, né, individualizada. Por exemplo, quando nós falamos de beber água, parece uma coisa tão simples, né? Inclusive, se vocês estiverem com a garrafinha aí, quem não tiver, vai bebendo água. Parece uma coisa tão simples. Mas eu, por exemplo, eu fui uma pessoa que durante muito tempo eu não sentia falta de água. Literalmente, eu conseguia passar um dia de trabalho com meio copo descartável de água. E para mim estava tudo bem. Eu não sentia falta. Quando passava vários dias, eu ia lá, tomava, às vezes dava aquela sede assim, né, muito forte, eu tomava vários copos de água e depois voltava à minha rotina de ficar vários dias sem beber água. E aí eu descobri que a água ela interfere em tudo, né? Ela interfere se você quer emagrecer, ela interfere nos seus hormônios, os seus hormônios interferem no seu emocional, ela interfere em tudo. E aí a gente não tem o hábito de beber água. E aí, sabe o que que acontece? Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu gostaria que vocês colocassem a resposta no chat. Se você não consumir água o suficiente, o nosso corpo ele continua precisando de água. Então, ele não depende da sua vontade de beber água ou não. Ele vai continuar precisando. Mas se você não fornece essa água para ele, aonde no seu organismo
que vai buscar essa água? Aí eu queria aqui que vocês falassem não sei ou sei. Eu queria que vocês colocassem a resposta aqui. Aonde que o nosso organismo vai buscar a fonte de água se você não beber água o suficiente? Eu sei, eu sei. Banho no intestino. Posso falar? Pode, Sil. Carla, eu sei. Vai tirar do próprio organismo, a pele, por exemplo. Isso. Olha só que interessante, né? Alguns aí já sabem, né? Outros ainda não. Mas a gente, aí, das fezes. No intestino, isso mesmo. Então, olha só que interessante. O nosso corpo ele precisa. A nossa maior reserva de água ela fica no nosso intestino. Então, quando a gente não bebe água o suficiente, e o suficiente não é você que determina, tá? É de acordo com o seu peso corporal. Então, a gente vai ter uma aula que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é de acordo com o seu peso corporal. Você precisa consumir, em média, 35 ml de água por quilo para que você consuma o suficiente. Então, não é 2 litros para todo mundo, não é um padrão. Você precisa consumir uma quantidade que seja específica para a sua necessidade. E aí, quando você não faz isso, seu organismo vai buscar, e ele busca aí onde alguns de vocês mencionaram, no intestino. Agora, me responda, né? Que tipo de água vai ser encontrado no nosso intestino? Aí a Sil falou aí das fezes, é ruim de falar, mas é água de cocô. Então, olha só, o que que o nosso organismo faz? E aí, o que que essa água dentro do nosso organismo vai fazer de benefício? Será que vai deixar a gente mais inflamado ou mais desinflamado? Uma pessoa mais inflamada, será que ela vai ter um humor melhor ou pior? Será que ela vai ter mais cansaço, mais disposição ou indisposição? Então, olha só como que uma coisa simples está ligada a outros aspectos, né, da nossa vida. Mas toda a água que absorvemos é água de cocô? Não, 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 Carla. Na verdade, quando a gente toma a água limpa, né, faz essa reposição da quantidade de água, então nós vamos ter aí a circulação normal da quantidade de água. Mas quando o nosso organismo está esgotado, ele precisa de uma fonte, então ele vai procurar onde tem uma reserva maior. Tem em outras partes do nosso corpo? Sim, mas a nossa reserva maior de líquido, de água, nesse caso, fica a concentração no intestino. Então, por isso que ele vai fazer essa busca lá, porque é a reserva maior, tá? Então, já é uma coisinha para a gente ir pensando, né? Tem dia que eu não tô com sede, não. Aí, às vezes, o meu marido vem até com a garrafinha atrás de mim. Mas aí, quando eu lembro disso, me ajuda muito a não querer beber outra água. Então, eu me esforço. Isso, muito bem. Então, a gente tendo essa noção de que um pilar, ele interfere diretamente em outro pilar, né, a gente precisa entender que a nossa saúde não é uma coisa só. Então, você vai precisar olhar com atenção para os seus relacionamentos, para a sua rotina, até mesmo de aprendizado, de coisas novas, para o cuidado da sua saúde física, porque uma hora que um desses pilares ele não estiver bem, ele vai desequilibrar o outro, tá? Então, eu comentei um pouquinho disso com vocês na Masterclass, né? Teve alguns pilares que eu não cuidava, porque eu não sentia necessidade. Mas aí, na hora que a gente compromete aquilo que a gente mais ama fazer, a gente percebe que precisa de cuidar de outros aspectos da nossa vida para a gente continuar, para a gente conseguir ir mais longe de fazer aquilo que realmente importa, tá? Deixa eu olhar aqui que chegou mais algumas mensagens, eu não consegui visualizar. Assim. Se essa água que o organismo busca, sim. Se essa água que ele busca é porque ele está com escassez, com carência, ele vai buscar uma água que ia ser eliminada, que ela está ali para outro processo. E aí, se ele começa a absorver essa água, ela faz sim. Então, ela acelera um processo de inflamação no nosso corpo, tá? Então, por isso que é muito importante dar atenção. Parece uma coisa simples, né? Mas é muito importante dar atenção, tá? Então, faz diferença sim. E aí agora nós entendendo que saúde não é uma coisa só, né? Ou seja, que tem outros aspectos que a gente precisa cuidar. E aí depois, falando de saúde, a tarefa de hoje ela é muito simples. Assim que terminar a aula, eu vou mandar o PDF para vocês. Aí vai ter lá a tarefa do dia, clique aqui. É uma tarefa online. Você vai fazer um check-up da sua saúde. Em cada um desses pilares tem perguntas para que você pontue como está o seu sono,
o seu consumo de água e assim por diante. E aí, você respondendo essas perguntas, você vai conseguir entender qual é o pilar da sua vida nesse momento que está precisando de uma atenção mais especial, tá bom? Então, essa é a tarefinha do dia. E agora nós vamos entrar aqui no estágio que a terapia cognitiva comportamental chama de pré-contemplação. É o momento de conscientização. Então, nesse estágio, às vezes a pessoa ainda não tem consciência de que ela precisa mudar algum aspecto da sua vida. E quando eu falo isso, é de diversas coisas. Então, por exemplo, eu já consegui atender pessoas que ela não percebia, não tinha noção de como ela tinha um comportamento controlador. E ela também não imaginava que esse comportamento estaria afetando outras pessoas. Aí ela não tinha essa consciência. Então, como que a gente muda algo que a gente não tem consciência? Como que a gente melhora algo que a gente nem percebe? E aí esse é o primeiro estágio. É o estágio que a gente não está entendendo que tem alguma coisa errada ali. Às vezes, opa, deixa eu só admitir aqui. Às vezes, nós achamos às vezes que o problema está no outro, que as pessoas não entendem, né, que o nosso comportamento está normal, ou que as nossas atitudes, ou que a gente não entende porque a gente está com algum problema de saúde, e aí a gente ignora isso, simplesmente não sabe. Então, essa primeira aula, apresentando esses aspectos da saúde para vocês, é para trazer o despertar para aspectos que talvez você não tinha dado atenção antes. Então, às vezes a gente não consegue sozinho enxergar o problema. Alguém precisa ir ali mostrar para a gente o que está acontecendo, aonde que está o problema. Ah, mas a pessoa falou assim comigo, ah, mas o problema está com ela. Mas será que eu avaliei as minhas atitudes, a forma como eu lido com isso? Então, a gente não vai esperar aqui perfeição de ninguém, ninguém vai ficar perfeito aqui, né? Mas a questão é, às vezes a gente tem um olhar de cobrança para o outro, mas a gente não consegue identificar o que está acontecendo na nossa saúde física, emocional, espiritual. E aí a gente precisa desse processo de conscientização, né? Que algo precisa ser modificado para que a gente possa, então, começar a progredir. Quais são algumas características desse estágio aqui, então? Olha. Então, a negação ou falta de reconhecimento. Primeiro, a pessoa às vezes não percebe. Ou então ela não acha que está tão ruim assim, que talvez seja só impressão. Então, é quase que um estágio de negação mesmo, né? Depois, ela começa até a ser apontada sobre algumas coisas que ela precisa melhorar, mas daí ela não vê a necessidade de mudança. Ah, eu acho. Vou citar um exemplo aqui. Teve uma vez que uma pessoa procurou porque ela precisava de ajuda, pediram ajuda para ela, na verdade, para parar de tomar refrigerante. Só que daí o que que eu descobri no meio do caminho? Ela falou uma frase assim que me chamou bastante atenção. Ela falou: "Olha, todo mundo diz que eu tenho que parar de tomar refrigerante, mas eu não penso assim. Então, como que você vai passar para o próximo passo com uma pessoa que ela não vê problema nisso? Ela não está consciente disso. Então, tem isso também, então a pessoa fica resistente à mudança. Então, tinha muitos malefícios, mas se a pessoa ela não está convencida de que há uma necessidade de mudança, se ela não consegue nem enxergar ainda, não foi apresentado nada para ela, então talvez ela não consiga ter essa consciência, não consiga contemplar o que que aquilo vai fazer diferença para a vida dela. Às vezes, a característica é outra, a pessoa até tem uma noção de que não está bem, mas ela não leva tão a sério porque ela está desmotivada. Né, ela não acha que é capaz de fazer mudanças. "Ah, mas a vida inteira eu fui assim, eu sou acostumada a ser assim, esse é meu jeito, sempre foi assim, eu não mudo". Deixa eu vou interromper aqui o compartilhamento, espera aí só um minutinho. Então, às vezes, a pessoa pensa nisso, né, nesse processo de: "Ah, não, mas é muito difícil, a vida inteira eu fui acostumada desse jeito, né, então como que eu vou mudar agora?". Aí eu pergunto para vocês, já teve alguma coisa na vida de vocês que foi hábito durante muito tempo, que vocês já pensaram assim, que seria difícil demais de mudar, ou talvez pense assim? Coloca aí para mim no chat, para mim entender como que é isso para vocês. Já,
Sim, isso. E aí tem uma coisa já. Se a gente está achando que está tudo bem, às vezes a gente está no processo exatamente precisando de mais consciência sobre as nossas mudanças. Por quê? Mesmo que a gente esteja cuidando de todas as áreas da nossa vida com certo carinho, a gente sempre precisa ter uma melhora, uma evolução, né? Então, é por isso que esse projeto Viva Melhor é para que a gente consiga alcançar a nossa melhor versão, mas de uma forma leve, de uma forma sustentável, que você consiga dar esses passos, de uma forma que você veja, sinta os benefícios disso, né? Sinta os benefícios disso de uma forma bem abrangente. Isso te deixa mais leve, né? Mais disposta. Sim, sim, ok. Então, olha só, já me chamaram sobre a necessidade de fazer mudanças em alguns hábitos, e isso, exatamente. Então, às vezes, a gente não está percebendo, mas as pessoas que estão à nossa volta estão percebendo a necessidade de mudanças, né? Então, quando a gente também dá um pouquinho de atenção a isso, tá? Às vezes a gente vai ficar mais consciente de que precisa fazer algumas mudanças. E sabe o que é mais interessante? Não é por conta do outro, é por conta de você mesmo. Você vai ficar melhor, você vai ficar mais leve. Vai ter desafios? Vai ter desafios. Vai ter dia que não vai se sentir tão bem? Vai, porque faz parte do processo. Mas você vai saber qual é o caminho para você sair daquela rota ali de talvez de ansiedade ou de não estar conseguindo cuidar ali das suas tarefas. Então você vai conseguir conciliar isso de uma forma melhor. Então a gente precisa entender aí esse panorama do que é saúde. Agora vocês vão ter essa tarefa para identificar aí quais são os pilares que estão mais precisando de atenção nesse momento, para que desperte então essa consciência do estágio de mudança, né? Para que você possa realmente partir para o próximo passo. Então, por exemplo, né, eu citei aqui o exemplo do refrigerante. Tem alguém aqui que já pensou assim também? Porque olha só, eu já vi muitas frases que o pessoal fala assim, mas eu quase não tomo refrigerante. Só socialmente. Às vezes, só quando tem uma companhia, eu tomo um pouquinho, né? Para vocês aqui, me conta se vocês já pensaram assim, se para vocês ainda é assim. Eu não vou corrigir ninguém, não, tá? Porque o hábito aqui, cada um vai escolher o que vai mudar. Então, eu só quero que eu ainda faço isso. Isso, muito bem. Tomo só um pouquinho. Isso. Então, aqui, ó, você tá isso a título de exemplo. Toma às vezes em festinha, às vezes no domingo, isso. Então, eu vou colocar isso como título de exemplo, tá? Porque vocês vão entender que nesse processo de mudança as coisas precisam ser personalizadas. Então, eu não vou dizer, eu não vou ditar regras aqui para vocês do que vocês vão mudar na vida de vocês. Vocês vão entender qual é a necessidade. E aí eu vou indicar a direção, vou ajudar você a estabelecer os passos. Se você entender, por exemplo, né, entre esse exemplo, que o refrigerante para a sua vida prejudica outras áreas da sua saúde, aí ok, então é para você. Se você falar assim, não, para mim, tranquilo, esse não é o problema, eu acho que o meu consumo é consciente e tranquilo, sem problema, tá? Mas o que que acontece? O refrigerante, ele tem simplesmente na vida de uma pessoa duas funções. É o prazer social e emocional. O prazer social é porque você compartilha geralmente quando você está na companhia de outras pessoas e parece que o refrigerante ele já tem esse comando natural de que ele tem que estar presente. E o segundo, que ele traz uma dopamina rápida. Ele é uma explosão que vem na nossa língua, com sensação do açúcar, do doce. Ele abre rapidamente as nossas papilas gustativas por conta do gás e ele dá um comando de prazer instantâneo. Por isso que, mesmo que seja um pouquinho, às vezes a gente acaba cedendo para isso. Tem todo mundo aqui que parar de tomar refrigerante? Não, gente, eu vou repetir, é vocês que vão decidir as mudanças, tá? Mas aí eu te pergunto,
Se você fosse alistar hoje, quais são os benefícios que o refrigerante traz para você? E se você fosse alistar hoje, quais são os malefícios? Qual ia ganhar? Então, aí você começa a entrar num processo de conscientização do porquê parar de tomar. Não é porque alguém está pedindo para você parar de tomar, ou porque alguém vai te convencer: "Ah, não, toma só um pouquinho hoje comigo", né. Então é o porquê, é o seu porquê. O que aquilo ali vai colaborar ou não para você. Então, o refrigerante é um exemplo, mas vocês vão aprender a fazer esse passo a passo com tudo. Despertando a consciência de vocês para essas mudanças, do que realmente é importante para vocês. Esse processo é personalizado. Novamente falando, porque eu não quero que isso pese na rotina de ninguém. Eu quero que isso torne mais leve e que você realmente consiga falar: "Olha, Vanessa, para mim fez sentido", tá? E aí eu vou falar rapidamente para a gente finalizar aqui, que os traços de caráter, né, eu como analista corporal, eles têm uma percepção muito diferente, quando diz respeito a estar consciente dos problemas. Como assim, Vanessa? Por exemplo, tem traços que, quando eles são mais emotivos, eles gostam muito de fazer parte de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, porque ela não quer contrariar, ela não quer que as pessoas se sintam mal, então ela acaba cedendo por algum motivo. Tem outros que a pessoa fala assim: "Não, eu não quero", pronto, porque o traço dela é muito racional. "Não, para mim só não faz sentido fazer essa mudança". Então cada o outro ele pensa assim: "Não, mas isso para mim é desafiador, eu vou mudar para dizer que eu dou conta". Então olha só que interessante, cada uma de vocês vai ter uma característica e um modo diferente de ver. E quando a gente começa a respeitar isso, as mudanças elas vão acontecer de forma mais leve, tá. Então, vão ficar gravada, tá? Mira nenhum, traz a consciência pesada, é isso. Mas é só um exemplo, tá bom? Isso, essa aula aqui vai ficar gravada sim. Eu me comprometia nessas aulas desse desafio, ser o mais objetiva possível para que vocês entendam o processo. Então hoje, o que que eu queria destacar para vocês? Que saúde não é uma coisa só, não é ausência de doença, então eu queria que vocês refletissem todos esses aspectos. E segundo, busquem ter consciência do que realmente é importante para a vida de vocês. Quais as mudanças? Se é questões emocionais, se é vínculo emocional, se é questão física mesmo, o que que nesse momento está pesando mais para vocês? Esse teste do PDF que a gente vai liberar na aula vai fazer isso. Se possível, tá? Façam o quanto antes. Essa é a tarefa do primeiro dia. Hoje é o nosso primeiro dia, mas como a gente está no final do dia, algumas pessoas ainda vão assistir esse vídeo. Então, amanhã, durante o dia, você ainda pode colocar a tarefinha do primeiro dia, ou pode colocar hoje já também para se antecipar. Então, hoje nós temos duas tarefinhas, tá? A primeira é você fazer o check-in diário, que é transcrever a frase e tirar uma fotinho, só isso. E a segunda é responder o questionário, que você só vai clicar lá na pontuação que você vai dar para cada aspecto da sua vida, só isso. E a tarefa estará concluída com sucesso, tá bom? Então você vai tirar aí, no máximo, 5 a 10 minutinhos e você vai conseguir estar com essas tarefinhas prontas. Pessoal, até aqui, o que eu falei fez sentido para vocês? Despertou alguma coisa aí já em vocês que vocês não sabiam? Ou deu para entender que tem coisa que a gente precisa mudar que às vezes a gente não estava consciente de que está afetando outro aspecto da nossa vida? Fez sentido aí para vocês? Queria que vocês colocassem aí para mim. Muito tranquilo, estou empolgada. Que bom, Sil. Total sentido. Teve informações novas aí para vocês? Sim, com certeza. Ótimo. Sim, ótimo. Muito bem, com certeza, então tá ok. Então esse é o primeiro ponto, tá? Então foi um despertar, o conteúdo me surpreendeu. Que bom, fico feliz. Pessoal, agora eu queria aproveitar, vocês têm alguma dúvida em relação ao passo a passo, ao processo, do que tem que fazer hoje, de como vai ser o decorrer das aulas? Queria falar um pouco fora do assunto? Fora o quê, Sil? Quer comentar? É sobre a aula, Sil?
coloque. Ah, sim. Vou pedir para ativar aqui para você. Pode sim. Vê se você consegue ativar. Sim, Theo. Ai, consegui. Tá, deixa eu só responder a pergunta da Theo aqui rapidinho. Desculpa. Sim, é hoje. Para quem ainda não assistiu a aula e quiser colocar até amanhã, mas aí no caso amanhã vai colocar duas frases, tá? Então, é hoje sim. Se quiser deixar para amanhã, até no horário do almoço para postar de hoje, não tem problema, mas tem a frase do dia um, que é essa que eu já disponibilizei para vocês, e o teste, que também você pode fazer até amanhã na parte da manhã. Aí já vai ter a outra tarefinha. Então, se quem não quiser acumular e quiser tirar 10 minutinhos hoje, tá bom? Pode E falar, nós vamos Sil. receber isso no e-mail? A Ah, frase vai chegar no e-mail? o que vai chegar no e-mail, Sil, é o planner digital. Todas esses PDFs, essas informações, elas estão chegando no grupo VIP, tá? Eu já postei Ah, lá tá. hoje, mas eu vou colocar novamente para vocês. Primeiro eu quero pedir desculpa da cara amassada, que eu cheguei agora do hospital, minha mãe teve um infarto, eu tô com a vida de cabeça para baixo. Poxa. Uma loucura, tadinha, mamãe. Mas deixa eu te falar. O que eu queria falar, Vanessa, é o seguinte: eu imprimi aqueles planner que a gente ganhou primeiro, aquelas 3 folhas, excelentes, mas como ela está cor-de-rosa, Ah, quando imprime, ela fica quase transparente. tá clarinha? Depois você imprime para você ver. Será que tem jeito de ficar numa cor mais escura ou no preto, para a gente poder. Porque ela vai. A gente vai aprender a usar aquilo ali, né? Aquele Sim. caracol. É que E às ele está vezes todo clarinho. depende. Se você quiser, até eu te mostro, né? É que às vezes depende também da configuração de impressão. Eu tinha feito alguns testes aqui, não tinha ficado muito claro, mas eu vou olhar isso e vou tentar fazer uma versão que fique um pouquinho mais escura para que daí não tenha Mas problema em nenhuma impressora, tá? porque o meu é preto e branco, né? Então tem que ser na Aham. impressora colorida, será? Geralmente, mas aí eu vou tentar fazer uma versão aí. Ou então, o que você pode fazer de repente, como ele é preto e branco, às vezes tem uma configuração que ele faz a conversão das cores para sair um pouquinho mais escuro. Mas eu vou tentar Ah, dar uma olhadinha nisso com carinho. Eu não vou prometer tá, que eu consigo fazer isso logo, mas eu vou tentar fazer uma versão para quem não for conseguir imprimir colorido, tá bom? tá. Mas porque tá lindo mesmo. Ela tá toda rosinha, eu acho lindo rosa, mas é que eu Eu vou tentar, não tá de repente, dar uma enxergando a escurecida. linha. Eu Eu vou não fazer sei se alguns alguém testes conseguiu, aqui. mas a minha não sai a linha lá, né? Tá O bom. pessoal gosta de rosa, né? Eu também. Vai em rosa, pode Eu deixar. também. Não, vai Tá rosa, vai bom. rosa. As ferramentas estão no rosinha, tá bom? Eu consegui. Ah, legal. Ah, Ah, então tá bom. legal. Tá ótimo. Obrigada, Sil. Mais alguém gostaria de aproveitar, tirar alguma dúvida? Tá tudo ok? Muito bem, o pessoal gosta da cor rosa. Então, ok, tá? Foi esclarecedor. Obrigada. Eu que agradeço muito a presença de vocês. Então, como eu falei, o objetivo dessas aulas é que elas sejam assim objetivas, que elas ajudem vocês a um despertar, a entender e principalmente de um jeito que combine e funcione com cada uma de vocês. Então, eu espero que realmente essa semana seja um processo transformador para vocês, né? Se possível, à medida do possível, como eu falei, eu quero que seja transformador, mas leve. Participem, interajam, incentivem. O incentivo que você gostaria de receber, se você passa para o outro, isso já cuida da sua saúde social e emocional, tá? Então, às vezes não é só o que você conseguiu fazer, mas é incentivar o que o outro está conseguindo fazer, né? Então, isso é muito importante, tá? Às vezes a gente fica mais acanhado, mais tímido, mas a gente tem que entender que aqui a gente está num grupo reunido com um objetivo comum, né? Que é ter qualidade de vida, que é fazer isso de uma forma leve, gostosa, tá bom? Então, a gente vai fazer que esse desafio seja assim. Posso contar com vocês, então? Deixa eu abrir aqui. Então, tá bom. Eu queria aproveitar, se vocês, quem quiser aproveitar para a gente tirar uma fotinho junto, tirar uma foto dessa nossa primeira aula aqui. Quem quiser e puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho junto. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu. Isso. Consegue tirar daí?
Espera só um pouquinho que vai tirar daqui. Só um minutinho. Me avisa quando tiver ok. Deu? Só mais um minutinho. Deu? Ah, agora foi. Obrigada, viu? Eu agradeço muito a participação de vocês. Depois fiquem à vontade, tá? De colocar. Vou colocar essa fotinho para nós lá no grupo. Fiquem à vontade de colocar suas observações, de tirar suas dúvidas. Eu espero que realmente isso sirva para a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Uma excelente noite para todo mundo.